Olá, meus amores! Boa tarde, deixa eu só fixar aqui, pronto. Boa tarde para vocês. Estamos no ar com mais um On Live e nesta quinta-feira não poderia deixar de ser um dia tão especial, né? Nos momentos em que a gente vem vivendo, a gente precisa buscar alternativas, buscar talvez respostas e também no que acreditar, né? Como todos nós estamos no mesmo barco, passando pelos mesmos motivos, mesmos momentos, a gente precisa ter ao lado da gente pessoas que tragam um pouco mais de fé, de esperança, né? Então, hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Tainá Ferreira. Eu conheço ela já há uns 2 anos por aí, que a gente é companheira de curso, e a gente decidiu trazer ela para o OnLive, porque a Tainá, além de ser fonoaudióloga, né, ela é formada pela USP e tudo, é gestora e presidente também da Clínica Multidisciplinar Saúde Porã Social. Ela faz muitos trabalhos sociais, é muito bacana o trabalho que ela vem fazendo já há um bom tempo, eu já acompanho, faço parte também. Ela vai trazer para a gente uma resposta para uma questão que vem, que às vezes aparece para a gente, né? O som. O que que o som pode modificar na nossa vida? O que que o som pode trazer de novidade, de cura para a gente? Hoje a gente vai estar falando sobre sound healing e eu vou convidar aqui a Tainá para estar participando com a gente hoje, que tem como parceria Life Gourmet Comercial, quem quiser ir acompanhar, também o Prefira Local, que é o Instagram aí da Camila Voz Bidal e de mais umas parceiras que divulgam, né, pessoas que moram no bairro, que trazem alternativas, ajudam a gente. Vamos lá dar as boas-vindas para a Tainá. Olá, amiga, tudo bom? Não estou lhe ouvindo, mas vamos dar mais um tempinho. Oi, melhorou? Eu vou chamar novamente, tá, Tainá? Tá bom. Vamos lá, vamos chamar a Tainá novamente. Estou vendo aí o pessoal que está entrando, que tem interesse, né, em conhecer como é que funciona a Sound Healing, que olha, vocês vão ficar, para quem não, ainda não pegou o fone de ouvido, já pega, porque a gente vai precisar daqui a pouquinho, assim que a Tainá estiver online com a gente. Deixa eu só chamar ela aqui novamente, vamos ver se agora melhorou um pouco. Vamos dar as boas-vindas a Tainá. Oi, Tainá. Oi, agora sim? Agora sim, a gente não está te vendo, eu não estou vendo você muito bem porque está na direção da luz, Deixa eu virar mas mais acho um que pouquinho. tá bom. É porque eu preparei as tigelas aqui atrás, Aham. mas por Explica para a enquanto gente sentei como é mais que perto. funciona, né, essa técnica terapeuta, porque você é terapeuta também. Isso. E o que que essa técnica traz para a gente? Primeiro a gente vai começar com as primeiras perguntas, né, que o pessoal que participa aí com a gente do On Live toda semana mandou. O que é o Sound Healing? Tá. Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Muito obrigada. Vi que você já estava contando que a gente já tem uma caminhada juntas, né, há algum tempinho. E agora, obrigada pelo convite para poder falar especificamente sobre o Sound Healing. Falar sobre autoconhecimento, expansão de consciência é algo que a gente adora, né? Então Sim. vamos lá. Bom, para introduzir a questão do Sound Healing, é uma terapia em que utiliza os sons para promover processos de cura. E isso tanto nível de cura física quanto cura emocional, espiritual, a gente consegue trabalhar com os diversos corpos, né? E aí isso sempre é a partir do som. Então a gente pode utilizar músicas e a gente pode utilizar instrumentos. Hoje, depois a gente vai dar um petisco com as tigelas de cristal, mas também dá para usar tigelas de metal, né? Aquelas taças tibetanas. Então Aham, existem algumas abordagens aí. E tudo tá. isso, na verdade, está fundamentado numa questão física de ressonância.
né? Então, a gente tem falado muito sobre a questão de como que a gente vibra, né? Em qual frequência que a gente vibra. Então, pessoas que vibram numa frequência mais de amor, às vezes conseguem trazer outras pessoas juntas nessa caminhada, né? E aí a ideia dos sons, do sound healing, das taças, é exatamente essa. Então, quando a gente expõe a pessoa a vibrações numa frequência mais alta, pelo princípio da ressonância, o nosso corpo, físico, mental, emocional, todos os corpos tendem a seguir essa mesma frequência. Uhum. Inclusive, se a gente pegar duas tigelas e eu tocar uma só, a outra vai começar a fazer som também, né? Porque as ondas sonoras vão caminhando, empurrando os átomos, empurrando todas essas moléculas e chega na outra tigela também. Então, da mesma forma que a gente pode fazer a outra tigela começar a ressoar junto, a ideia é que a gente faça o nosso corpo ressoar junto também. E como é que a gente sabe qual o tipo de som que o nosso corpo precisa? Isso é super pessoal, e não só tem muito a ver com o momento de vida também, né, na verdade, assim. Então, eu tenho um chamado muito grande para as tigelas de cristal, mas são frequências mais altas, mais agudas. Tem dias que eu estou precisando de uma coisa um pouco mais terrena, mais pé no chão. Então, as tigelas de Uhum. metal trazem mais isso. Uhum. Então, por mais que às vezes a gente sinta o chamado para um, tem momentos em que a gente pode gostar mais da outra, né? Sentir mais afinidade com a outra. Então, na verdade, é testando, E a conhecendo, pessoa né? vai Se vendo o expondo que a que é bom esses para ela. sons. Vamos dizer assim, se eu tiver, tô com muita apreensão, tô muito, né, o que a gente vem vivendo agora, um pouco de ansiedade, o que que eu Sim. posso fazer? Qual o tipo de tratamento que eu posso tá fazendo de som auditivo, né? Uhum. As duas tigelas podem ajudar bastante, na verdade. Uma grande diferença entre elas é que as taças de metal a gente usa muito para fazer o que a gente chama de massagem sonora. Então a gente coloca elas em cima do corpo, porque elas Uhum. vibram muito forte, elas produzem mais vibração tátil do que o auditivo mesmo. Então, quando a gente coloca em cima do som do corpo, desculpa, a gente consegue sentir essas vibrações caminhando por todo o nosso corpo. Então, Uhum. isso é uma coisa, é um diferencial dessas taças de metal, mas que neste momento não dá para fazer. Então, o que dá Uhum. para fazer com a taça de metal são algumas sessões de meditação. E aí é Uhum. legal, a diferença na meditação é que a taça de metal, ela vem de um lugar mais de silêncio e algumas batidas com as tigelas de metal. Então, elas te trazem um ritmo, elas te ajudam a diminuir o ritmo do seu coração, por exemplo. Essa coisa do pensamento muito acelerado, né? Então, ela vai te trazendo essa coisa mais tranquila. Então, quando é Uhum. uma ansiedade de muita aceleração, isso é algo bem bacana, né? E elas podem te ajudar a se sentir mais acolhida, assim, mais num espaço seguro, né? Que a gente. Existe até uma forma de aplicar as tigelas quando é no presencial que a gente chama de espaço seguro, que é para você se sentir bem acolhida. Uhum. As tigelas de metal, desculpa, as tigelas de cristal, a gente consegue trabalhar com todos os chakras, por exemplo, fazer todo um alinhamento, mas são frequências um pouquinho mais altas. Muitas vezes a gente utiliza outras músicas junto, então as músicas também já vêm com um poder terapêutico, né? E existem várias músicas que seguem essa linha do sound healing. E aí elas também podem te ajudar a acalmar, a diminuir a ansiedade, a acalmar o Então, coração. quem tá aí online agora com a gente, que quiser ter, a gente vai ter uma provinha do que é o Sound Healing, né? E Isso. então, assim, ó, quem está assistindo a gente, vai, pega o fone de ouvido, porque a Tainá estava explicando que com o fone de ouvido a gente consegue ouvir melhor do que, se não Isso. dá eco, né? É isso que você explicou para mim? O alto-falante do celular distorce o som das tigelas de cristal. Então, Tá. para fazer essa transmissão é um pouquinho mais complicado, né? Eu estou com um Uhum, equipamento aqui para conseguir garantir essa qualidade. Mas do lado uhum. de lá também precisa pensar nisso, assim, ou fone ou caixinha de Bluetooth, que daí diminui menos
essa interferência. Então, assim, pessoal, já pega o seu fonezinho, já deixa aí no lado, que daqui a pouquinho vamos só conversar um pouquinho mais com a Tainá, ela vai mostrar pra gente e a gente vai conhecer realmente como é que é o Sound Healing, né? Porque antes a gente não tinha tanto acesso, né, Tainá, a isso, né? E a tecnologia, até os trabalhos, né, o estudo do autoconhecimento vão trazendo coisas pra gente que a gente vai se adaptando mais, né? E eu acho que nesse momento que as pessoas estão mais em casa, por causa do isolamento social, também procurando outras alternativas de se reequilibrar, tá aí uma super dica, né, da Tainá Ferreira. Tainá, e quais são os benefícios no organismo do ser humano com esse tipo de terapia? Uma coisa bem legal da gente pensar é que tudo vibra, né? Tudo emite um som, na verdade. Tudo no universo está em constante movimento e isso produz um som. E aí tem alguns estudos que mostram que as nossas células saudáveis emitem um som, que é um som mais equilibrado, um som mais gostoso, digamos, né? E as células doentes emitem um ruído. Então, o Uhum. Sound Healing ajuda nesse sentido de você ajudar as células que estão vibrando no ruído a voltarem para um padrão de vibração mais harmônico, né? E pensando nas tigelas de cristal, elas produzem sons muito harmônicos, né? Então, é justamente voltando naquele princípio da ressonância, de você apresentar um som harmônico para o seu corpo, para ele reaprender, porque na verdade todos nós temos todas essas vibrações, né? A gente sabe vibrar tanto no amor quanto no medo, por exemplo, né? Em alguns momentos a gente está caminhando entre eles. Então os sons vão te mostrar novamente o caminho de retornar para uma vibração mais sutil, mais harmônica, com uma frequência Uhum. mais alta. Então, pensando a nível fisiológico, essa é a ação. E tem o outro lado da questão do estado meditativo, né? Então, os sons são um ótimo facilitador para te levar a um estado meditativo, a um relaxamento profundo. E no estado meditativo a gente pode acessar tanto questões relacionadas ao autoconhecimento, né? Da gente conseguir se colocar como um observador e perceber que nós somos separados da nossa mente, todos os benefícios que todas as meditações trazem. E também a questão de expansão de consciência. Então, na hora que eu Uhum. entro nesse estado meditativo, eu diminuo as ondas cerebrais, né? Eu vou para um outro estado, e aí eu consigo acessar outras verdades, né? Então, É, tem esses dois efeitos. tá, Tainá, o Micael Teixeira, ele mandou uma pergunta aqui que é bem interessante, né? Quantas sessões são necessárias para a pessoa sentir os efeitos da terapia? Depende muito da queixa, né? Então, na massagem sonora, por exemplo, a gente vai perceber assim que na terceira sessão a pessoa já tem que estar sentindo alguma diferença, né? Porque também é importante a gente pensar que nem todas as técnicas de terapia servem para todo mundo. Servem no sentido de que a pessoa vai se sentir mais chamada para uma ou para outra. Então, com 3 sessões, a pessoa já tem que perceber se isso traz um efeito benéfico, né? Ou se ela não está percebendo muita diferença. Então, eu costumo falar esse número. Mas em relação a tratamento mesmo, vai depender muito da doença de base, né? Inclusive, por Uhum. exemplo, quando são questões mais físicas, de dor, a massagem sonora com as tigelas de metal são mais indicadas. A gente vai conseguir trabalhar mais essa questão física. Quando é questão de ansiedade, questões mais emocionais, eu preferiria Peraí, as tá, tigelas aqui de tá. cristal. Isso, agora Travou? voltou. Não, Voltou. estava travando um pouco. Até para a gente ter esse cuidado, porque daí na hora que você for fazer a demonstração, a gente precisa estar bem alinhado, né? Eu Uma até coisa que eu tirei queria do perguntar, e Wi-Fi que é uma aqui. dúvida minha, porque assim, oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, que eu já li bastante sobre esse assunto, tudo, já fazia, né, o uso dele há algum tempo,
O que que é essa frequência 432? Porque assim, eu pesquisei e vi que existem vários tipos de frequência, né? Existe Sim. frequência da felicidade, existe isso. Mas o que que é a 432? Porque eu queria que você desse essa resposta para gente. Então, na verdade, quando a gente fala das tigelas de cristal na escala 432 Hz, o que que acontece? No mundo da música, foi estipulado uma escala comercial, isso no pós-guerra, há muitos anos atrás. Então, eles Uhum. usam uma escala comercial em que eles determinaram qual é a frequência de cada nota na escala musical mesmo. E quando a gente está Ah, trabalhando com as tigelas de cristal, eu tenho uma tigela para cada nota. Então, eu posso escolher qual é a frequência em que eu quero aquela nota, se eu quero seguir a tabela comercial, digamos, ou se eu quero outras frequências. E aí, muitos estudiosos do Sound Healing trouxeram a questão do 432 Hz, porque isso é uma escala que tem a ver com a sequência de Fibonacci, com a Lei Áurea. Então, é uma escala, a gente chama de escala de Pitágoras. É uma escala que era utilizada há muitos anos atrás e que depois acabaram mudando para essa escala comercial. Mas, uhum. pensando em questão terapêutica, faz mais sentido eu trabalhar com as frequências do 432 Hz, porque elas seguem essa questão da sequência de Fibonacci, da Lei Áurea. Então, são as frequências mais harmônicas para o nosso corpo. Se eu estou falando Tá. numa questão terapêutica, eu preciso tomar Aham. esse cuidado, né? Sim. Vamos fazer essa experiência, então? Aproveitar que o pessoal Vamos. está aí. Ó, gente, quem ainda não pegou o fone de ouvido, a gente vai dar um tempinho enquanto a Tainá aí se prepara rapidinho, tá? Vai lá, pega o fone de ouvido com calma. O meu já está aqui, já na mãozinha da titia. E a Ana, gente. eu Oi. vou, eu vou trocar aqui o microfone, tá? Para conseguir colocar Tá? todo o equipamento. Aí eu não vou conseguir mais te ouvir. Tá Então vai bom, entrar a música e eu com as tigelas e a minha voz, tá bom? tá Aí a bom, hora que tá bom. terminar eu destroco aqui o microfone e consigo te ouvir novamente. Tá, vamos aguardar, então. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Quem ainda não pegou o fone de ouvido, tá? A gente tá com a Tainá Ferreira. Ela só tá arrumando ali os equipamentos para a gente poder ouvir direitinho. Eu vou ficar com um e o outro aqui para poder prestar atenção. Então, já a Dona Rosa falando que tá aí, a Marta também, o Carlão, o Chicão. Gostou da titia, Chicão? Mas é assim mesmo, é com carinho, né? Então, vamos lá. Ó, para quem está ouvindo aí o On Live, tá? Hoje a gente está com a Tainá Ferreira, nossa pós-graduada em Psicologia Transpessoal e Sound Healing, que é o que ela trouxe hoje para a gente, tá? De uma terapia maravilhosa. Então agora a gente vai ouvir, tá? Eu vou ficar em silêncio, boquinha fechada. Então vamos lá. Fechem os olhos. Respirem fundo. Relaxem o corpo. Relaxem a mente. E respirem bem fundo. Peçam a presença dos mestres de luz, dos seres que te acompanham. E coloquem um propósito para essa sessão. Pode ser um propósito de relaxamento, de se conectar com o amor,
ou de tranquilidade. Respirem bem fundo e se conectem com você mesmo, buscando o seu eu superior, a sua essência, o seu espaço de silêncio. E aproveitem esses sons.